No nosso curso de pré-cálculo hoje, nós vamos falar de função constante. E um divertimento para o sensato é praticar a iniquidade, mas a conduta sábia é o prazer do homem entendido. Provérbios 10, 23. Nossos objetivos de hoje serão revisar intervalos da reta e definir função constante. Nós vamos ter 6 formas de representar intervalo. Nós vamos começar pelo intervalo aberto. O intervalo aberto é representado através de parêntese ou colchete aberto. Então, aqui seria o intervalo aberto de A até B, ou dessa forma com colchete invertido. Bom, o que é o intervalo AB? É todos os números reais, tal que esse número está entre A e B. A gente apresenta dessa forma. Entre A e B, excluindo A, excluindo A e excluindo B. Graficamente, quando a gente for representar um intervalo, nós vamos usar bolinhas abertas para dizer quando os pontos não estão incluídos no intervalo, ou bolinha sem pintar. E quando os pontos estiverem no intervalo, nós vamos usar uma bolinha fechada ou uma bolinha pintada. Então, nesse caso, vai ser, como a gente não tem nenhum A nem um B no intervalo, vai ser algo assim. O A e o B. E o intervalo é os pontos que estão aqui dentro, entre A e B. O intervalo fechado nós vamos apresentar através de colchete. Então, nós vamos colocar aqui. Intervalo fechado AB. Que é a colchete de todos os números reais, no qual estão entre A e B, mas dessa vez inclui o A, inclui o B. Então, nós vamos colocar menor ou igual a A, menor ou igual a A. Então, nós vamos colocar X está entre B, incluindo A, incluindo B. Graficamente, como a gente falou, a bolinha pintada. Então, nós vamos aqui o A e o B novamente. E esse seria o nosso intervalo fechado. Vamos falar agora do intervalo semiaberto à direita. O semiaberto à direita, ele é fechado no A e aberto no B. Então, é assim, fechado no A e aberto no B. Que é o conjunto de todos os números reais, tal que esse número continua entre A e B, mas inclui apenas o ponto A. Então, graficamente, nós vamos ter a bolinha pintada no A e a bolinha aberta no B. Então, é esse intervalo. Certo? Bom, intervalo semiaberto à esquerda. Nesse caso, o intervalo ele é aberto no A e fechado no B. Então, o intervalo dessa forma. Aberto no A e fechado no B. É o conjunto de todos os números real, tal que esse número continua entre A e B, mas agora inclui o B. Então, nesse caso, graficamente, nós vamos pintar a bolinha no B. Então, vou ter a bolinha aberta no A e a bolinha fechada ou pintada no B. Vai ser esse conjunto. Os intervalos semiabertos, eles vêm do menos infinito até um certo ponto A, aberto, ou eles saem do A, aberto, a mais infinito, e vai para o infinito. O infinito nunca fecha o intervalo. É sempre intervalo aberto no infinito. Tá bom? Então, vamos ver. Nesse caso aqui, do menos infinito a A, são todos os números reais. Tá ok? Esse número, ele é estritamente menor do que A. Ok? São todos os números menores do que A. Então, ele vem aqui, ó. Bola aberta. São todos os números antes de A, excluindo A. O intervalo aberto no A e vai até mais infinito é o conjunto de todos os números reais, tal que o X agora é estritamente maior do que A. Então, nós vamos ter a bolinha aberta de novo no A, e agora vai ser todos os números depois de A.
Intervalos semifechados. Eles vêm, de novo, do menos infinito e param no A. Agora o A é fechado. Ou eles saem do A, fechado, e vão para o mais infinito. Como comentei, o infinito nunca fecha o intervalo. Então, vamos lá. Menos infinito a A são todos os números reais, tal que o x é menor ou igual a A. Então, nesse caso, agora nós vamos ter a bolinha pintada no A, que são os números antes de A. De A mais infinito, incluindo A, é o conjunto de todos os números reais, tal que esse x agora é maior ou igual a A. Certo? X maior ou igual a A. Então, nós vamos ter a bolinha aplicada e agora os números depois de A. Uma função f é dita constante quando para cada elemento do seu domínio, você vai sempre associar ao mesmo escalar k, ao mesmo número real k. K é diferente de zero. Então, 1 vai nesse k, o 2 vai nesse k, qualquer número vai nesse k. Ou seja, f de x é igual a k para todo x dentro do seu domínio. Através do diagrama, a gente pode definir a função constante dessa forma. Todo mundo vai na constante k. Então, fica claro que a imagem desse conjunto só tem o k. Então, é o conjunto unitário formado pelo k. O gráfico da função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x e passando pelo ponto 0k. Certo? Ou seja, onde o y é igual a k. Um exemplo de função constante é a função f de x igual a 2. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a 2. Como a gente definiu, é uma reta paralela ao eixo x passando por y igual a 2. Observe que qualquer dois pontos com abscissas diferentes tem a mesma ordenada. Tá? Se você pegar o menos 2, o y é 2. Se você pegar x igual a 2, o y também é 2. E assim por diante. Agora a gente vai ver um contra-exemplo, ou seja, um exemplo de uma função que parece ser constante, mas não é. Certo? É a função escada. A função escada ela é constante em partes do seu domínio. Ela não é constante para todo elemento do seu domínio, só para algumas partezinhas, como vocês podem observar. E realmente parece uma escada, né? Por isso é chamado função escada. Agora vocês vão ter 5 exercícios para fazerem. 1. Represente na forma de conjunto os seguintes intervalos. 2. Represente na forma de intervalo os seguintes conjuntos. 3. Represente graficamente os seguintes intervalos. 4. Dados o intervalo A e B, determine a união e a interseção. E 5º, determine os intervalos representados graficamente abaixo. Boa sorte e tchau!